justificativa da Casa Branca para essa taxação do aço que importa do Brasil é devido à importação brasileira de aço da China. Sim. O que os números nos revelam? Pois é, Carol, fui levantar para entender se de fato fazia sentido essa sustentação do Donald Trump. Eu fico vendo as imagens e eu acho muito curioso quando a gente fala de ferro e aço, os nomes das coisas, né? Bobina, lingote, vergalhão, chapa de aço. Quer dizer, tem uma infinidade de funcionalidades do aço na indústria no dia a dia que a gente às vezes nem percebe, né? O aço ele serve para construir de um nanochip de um computador até uma peça de um avião, né? Então é uma matéria-prima super importante para a indústria como um todo. Esse impacto gigantesco que a gente fala em toda a cadeia produtiva. Exatamente, né? É uma indústria de transformação. E o que aconteceu nos últimos anos? De fato, houve um acréscimo significativo do aço importado da China pelo Brasil. Vamos dar uma olhada nos números? Eu trouxe aqui os números de valor, que são efetivamente os milhões de dólares gastos com aço da China aqui no Brasil. No início dos anos 2010, 2011, 2012, a gente estava num patamar de $500 bilhão, né? Estamos falando aqui de mais ou menos o que equivaleria hoje a 4,5 bilhões de reais, justamente por conta dessa conversão do câmbio àquela época. Conforme a gente chega próximo de 2018, que é o ano citado pelo Donald Trump, quando você tem efetivamente, supostamente, o número triplicando, esse número já sobe para 934 milhões de dólares. É bom que se diga, em 2009, que não está nesse gráfico, teve um ponto fora da curva, quando a gente bateu $1 bilhão de importação de aço chinês. Mas voltou ao normal e se manteve nesse patamar de $500 bilhão. E aí, quando vem os anos que antecedem a pandemia e efetivamente o primeiro ano da pandemia, esse número dispara. Então você tem de 2018, 934 milhões de dólares, para 2019, 1 bilhão 226 milhões, para 2020, nosso recorde histórico de 2 bilhões 121 milhões de dólares. E aí o número volta a baixar, mas se mantém até hoje, 2021, 22, 23, 24, num patamar acima de 1 bilhão de dólares. Então, de fato, faz sentido que você tenha, por parte do Donald Trump, uma percepção de que o aço chinês está entrando mais no Brasil. Só que isso não é só uma percepção do Donald Trump. Os industriais brasileiros e as siderúrgicas brasileiras também estão preocupados com isso. Por quê? Como essa indústria foi muito subsidiada ao longo dos últimos anos lá na China, o aço chinês consegue entrar no Brasil com um preço muito competitivo, que às vezes é inferior ao preço de custo de produção do aço brasileiro. E o que acontece com isso? Você pressiona o preço para baixo e você diminui a capacidade das indústrias brasileiras de serem competitivas aqui dentro de casa. Já no ano passado, havia uma negociação entre os industriais das siderúrgicas e o ministro do MDIC, que o Gabriel citou, que é o vice-presidente geral do Alckmin, para poder estabelecer alguma regra de competitividade para favorecer o produto brasileiro. E o que eles conseguiram combinar? Que a China teria cotas de exportação de aço para o Brasil. Isso passou a valer 6 meses atrás, com a promessa de que 6 meses depois sentariam à mesa novamente o ministro e os industriais e renegociariam essas cotas. A questão agora com essa taxação, pois é, a negociação agora como é que fica? Muda completamente o cenário, porque esse dia chegou. Então a expectativa deles é, agora em fevereiro, virar para o ministro e falar assim: ministro, o negócio é o seguinte, nossa vida está pior, porque a gente não vai mais conseguir vender para os Estados Unidos como a gente estava conseguindo com essa taxação. Então, só as cotas para a China talvez não resolvam. Talvez a gente precise de uma tarifa para o aço chinês para poder justamente fazer essa compensação e garantir que a gente tenha condição de vender melhor, pelo menos aqui dentro de casa. E aí eu fui procurar a Câmara de Comércio Brasil-China, o Charles Tang, que é o presidente, para poder entender qual que é a visão dele sobre essa ofensiva das indústrias siderúrgicas brasileiras sobre o aço chinês. E ele me disse o seguinte: o problema da China, ou a vantagem da China nesse mercado, não tem a ver com
o subsídio do governo ou com o volume de aço produzido, que a China faz hoje metade do aço do mundo, tem a ver com o custo do Brasil. Esse sim que é caro. É o Brasil que está fazendo toda a operação das siderúrgicas serem caras em comparação com a China. E taxar o aço chinês prejudicaria o brasileiro porque faria ficar mais caro o produto feito com o aço chinês aqui dentro do Brasil, pressionando a inflação. Então, quer dizer, é um debate super complexo, é uma questão muito sensível, mas está no horizonte desse grupo de grandes empresários brasileiros esta possível conversa com o Geraldo Alckmin ainda no mês de fevereiro para tentar colocar um freio nessa importação chinesa.